Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e um vídeo do curso de Data Science com Python, né? A gente está dando continuidade então na nossa aula 18 hoje. A gente continua no módulo de Matplotlib, mas hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre subplots, dando continuidade à aula 17, onde a gente também falou sobre subplots, mas agora eu vou te mostrar um método alternativo. E além disso, um plus é que a gente vai utilizar também aqui data frames na aula de hoje, ao invés de a gente utilizar propriamente um array, beleza? Como a gente tem feito nas aulas anteriores. Então hoje a gente vai ver um método alternativo de subplot e sendo aplicado diretamente num data frame para a coisa começar a ficar mais interessante, beleza? Então se você já gostou do tema desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo também, se inscreve no canal para acompanhar aí todos os próximos vídeos e também os vídeos anteriores aí que já foram postados nesse curso e de tantos outros ainda que virão, beleza? Então vamos nessa para o nosso vídeo de hoje, para o nosso conteúdo. Já estou aqui com o Jupyter Notebook aberto então e já criei aqui o título da nossa aula, que é justamente Subplots, um método alternativo. Antes de mais nada, a gente precisa primeiro de tudo importar todas as bibliotecas como a gente sempre faz, né? A gente sempre tem feito. Então vou importar aqui o NumPy, vou importar o Pandas, né? Vou importar também o Matplotlib, .pyplot, né? S-P-L-T. E vou colocar aquela linhazinha de Matplotlib inline, beleza? Então, ó, já executei essa célula aqui e agora vamos carregar o nosso dataset, né? Como eu te prometi, a gente vai trabalhar com dataset hoje. Então, ó, df recebe pd.readcsv. Eu vou na minha pastinha aqui, datasets, e aqui dentro eu só tenho um arquivo CSV, um único arquivo, que é o lifeexpectancy.csv. Detalhe, tá? Todo esse conteúdo ele está disponível lá no meu GitHub. Então, se você quer pegar esse dataset e outros que eu utilizei no módulo anterior de Pandas, né? Todos eles estão disponíveis lá no meu GitHub. É só você acessar, o link vai estar aqui na descrição, beleza? Então, vamos visualizar o que é que a gente tem de conteúdo nesse data frame. A gente tem o seguinte aqui, ó. A gente tem uma coluna chamada named, beleza? Que tem basicamente apenas os índices do nosso DF. Então, inclusive, eu vou eliminar essa coluna aqui, porque, enfim, a gente não vai trabalhar com ela, beleza? É bom que a gente já revise o que a gente viu no módulo anterior, né? E, bom, a gente tem Life Expectancy, que seria a expectativa de vida. A gente tem o ano, né, que eu pulei aqui. Então, year seria o ano, beleza? E country é o país. Você vai ver que se a gente der um df country, né? Ponto unique, coisa que a gente já viu no módulo anterior, beleza? Então dá uma conferida se você não conhecer esse método aqui, mas ele basicamente vai nos mostrar quais são os valores únicos que a gente tem dentro de uma determinada coluna, né? Então nesse caso aqui a gente tem Brasil e Estados Unidos, inclusive meio que ficou uma mistura de português e inglês aqui, mas enfim, Brasil e Estados Unidos, beleza? Então só temos dois países. Se você der um df.shape aqui, você vai ver que a gente tem 22 por 4, então a gente tem 4 colunas e 22 registros, até porque se a gente fizer aqui df_year.unique, você vai ver que a gente tem, com relação aos anos, né, a gente tem de 1950 até 1960. A gente tem esse range aí de anos, né, tanto para o Brasil quanto para os Estados Unidos, e por isso a gente tem 11 registros aí para esses anos, né, de 50 até 60 para o Brasil e 11 para os Estados Unidos. Por isso a gente tem 22 linhas, beleza? Se você quiser ver o DF todo, né, fazendo isso aqui, ele mostra para você. Então a gente tem aqui, ó, a expectativa de vida para o Brasil, esses dados são fictícios, beleza? Para o Brasil a gente tem de 1950 até 1960 e para os Estados Unidos da mesma forma, só para você conhecer um pouco melhor esse data frame com o qual a gente vai trabalhar para plotar os nossos gráficos, beleza? Então olha só, primeira coisa eu vou eliminar essa coluna aqui, tá? Isso aí você já deve conhecer porque a gente também viu no módulo anterior, df.drop. E aí eu especifico qual coluna eu quero eliminar, que no meu caso vai ser essa daqui, unnamed 0, né? E aí eu só venho aqui e coloco o axis como sendo 1, porque eu estou eliminando uma coluna e não uma linha. E aí eu vou ter como resultado isso aqui. Então veja que eu eliminei. Sendo que essa mudança não foi aplicada no nosso df, né? Ó, se eu der um df.head, você vê que ainda continua aqui. Lembra o que é que está faltando? O que está faltando é a gente colocar um inplace aqui, ó. Então, ó, tem que colocar um inplace como sendo true, como sendo verdadeiro, que significa que ele vai eliminar e ao mesmo tempo ele vai aplicar essa ação ao próprio DF. Então ele já vai atribuir ao próprio DF o resultado disso.
E agora, se eu der um df.head, a gente tem exatamente aqui o que a gente espera, beleza? Bom, então vamos trabalhar aqui com dois data frames, eu vou separar eles, então vou filtrar primeiro pelos dados do Brasil e depois pelos dados dos Estados Unidos, beleza? Então para isso eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um df Brasil, beleza? Que vai ser o quê? Eu vou colocar em português mesmo, tá? Até pra gente padronizar aqui tudo em português. Então df Brasil vai ser o quê? Vai ser o nosso df, aonde o df country é igual a Brasil, como tá lá no nosso data frame, né? Tá aqui, ó, em country, beleza? E aí, beleza, se eu fizer aqui df Brasil, você vai ver que agora eu só tenho os dados do Brasil, tá? Mesma coisa eu vou fazer para EUA, né? Estados Unidos aí da América, eu vou fazer, ó, vai ser o nosso df, aonde o df country é igual a EUA, né? Estados Unidos aí, então, ó, df para os Estados Unidos vão ser esses dados aqui, beleza? Então a gente tem dois DFs agora, um para o Brasil e outro com os dados dos Estados Unidos. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer um subplot aqui. Então basicamente o que a gente vai ter é uma figura, então imagina, é algo bem parecido com o que a gente viu na aula passada, né? Deixa eu até, ó, tô aqui aberto, né, com o nosso notebook aí do vídeo passado aberto, onde eu coloquei aqui 3 axes. Então você deve lembrar dessas definições também, né? A gente viu na aula 16, se eu não me engano. E aí, ó, a gente tem 3 axes dentro de uma mesma figura. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. A gente vai ter, no caso, não 3, né? Mas 2 axes. Um com os dados do Brasil e outro com os dados dos Estados Unidos. Beleza? Fechado? Então, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Diferentemente do que a gente aprendeu na aula anterior, a gente aprendeu o chamado, olha só, vou ter que colocar ele aqui, ó, subplot, beleza? A gente viu na aula anterior essa funçãozinha aqui, subplot. Agora, eu vou te mostrar uma outra que se chama subplots, beleza? Então, é somente essa diferença, é no plural. Tá bom? Então, ó, qual é a diferença dela? A diferença é que essa função aqui, subplots, ela retorna para a gente duas variáveis. Ela vai retornar primeiro a figura e segundo os axes que a gente está criando. Então, para isso ficar mais claro para você, vamos fazer isso de uma forma prática, né? Então, olha só, vai retornar para mim uma fig e um axis, beleza? Então, a figura, vou até colocar aqui completo, né? Figure e axis, beleza? Então, olha só. Isso aqui vai ser o retorno da função plt.subplots. Então, olha só, a gente viu o subplot, né? E o subplot está aqui embaixo, beleza? E aí, a gente tem aqui alguns parâmetros. Na verdade, eu posso dizer que a gente tem vários parâmetros, né? Se você der um Shift Tab aí, você vai ver a quantidade gigantesca de parâmetros que a gente tem aqui, beleza? Eu vou trabalhar nesse primeiro momento apenas com 2 deles, que é o nrow, você já deve ter visto ali que são os 2 primeiros, né? O número de linhas, tá? E eu vou dizer, poxa, se eu quero os dados do Brasil e dos Estados Unidos um ao lado do outro, eu quero uma única linha, concorda? Então, nrows vai ser 1 e ncalls, beleza? Número de colunas vai ser 2, tá? Então, ó, fiz aqui, executei. E observa que quando eu executo esse comando, ele já plota pra gente o resultado. Tá aqui o nosso resultado, beleza? Uma coisa que a gente pode fazer aqui é configurar o fix size também, né? Ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, 14,5. E você observa que ele já muda. Então, lembra daquele parâmetro que a gente viu lá, que era o plt.figure, e dentro dele a gente definiu o fix size. Aqui a gente define o fix size dentro do próprio plt.subplots, tá? Então, ele já fica aqui dentro. E aí, ele já plotou para a gente, o que significa que o ideal é que a gente já faça toda a nossa manipulação aqui dentro dessa mesma célula, tá? Porque observa que ele já plotou os 2 axes, só que ele plotou vazio. Então o que a gente precisa é preencher esses 2 axes aqui com os 2 gráficos que a gente deseja construir, beleza? Então olha só, o que eu vou fazer é vir aqui então e dar um AX. Então olha só, o que é esse AX? Não, na verdade eu coloquei axis, né? Coloquei completo. Então o que é que esse axis significa na prática? Eu vou até dar um print nele aqui, ó. E se eu der um print, você vai ver que ele criou meio que uma lista, né? Ó, a gente tem uma lista que tem 2 valores dentro, basicamente, que são 2 axes que a gente criou. Então, se eu quiser plotar dentro desses axes, você vai ver que é super tranquilo. Basta fazer, ó, axis na posição 0, ponto plot. Na verdade, plot é o gráfico de linha, né? Na próxima aula a gente vai ver os próximos tipos de gráficos que a gente tem, né?
os diferentes tipos. Mas olha só, se eu fizer aqui o ponto .plot, eu já estou plotando dentro do primeiro axis que eu criei, que foi esse cara aqui. Então não é legal essa forma aqui também, ó? A gente pode vir aqui então e dizer, ó, eu quero que o year, DF Brasil, né, primeiro, ó, com relação aos dados do Brasil, eu quero no eixo X que fique os anos e no eixo Y, DF Brasil também, só que agora o Life Expectancy, ou seja, a expectativa de vida. Vamos executar isso aqui, ó. Olha que legal. Quando a gente plota esses dados, a gente consegue ver aqui, ó, de uma forma bem legal já dentro desse primeiro axis. Então o segundo continua vazio porque eu não plotei nada lá dentro dele. Inclusive eu posso adicionar aqui, né, um marker, beleza? E vou colocar aqui, ó, como sendo o O, né? E aí ele fica com essas bolinhas aqui indicando exatamente os pontos que foram plotados, beleza? Se você comparar esse eixo aqui e os valores aqui no X com os valores aqui da expectativa de vida do Brasil, você vai ver que é uma curva bem linear, tá? O mesmo não acontece com os dados dos Estados Unidos, que é o que a gente vai ver agora. Então basta a gente vir aqui e colocar axis na posição 1, porque agora eu estou plotando aqui nesse outro axis, né, o da direita, e aí eu vou dar um ponto plot. E aqui eu posso colocar os dados dos Estados Unidos. Então DF ELA, year, que é a informação do ano, né? E aqui eu vou colocar os dados dos Estados Unidos referente à expectativa de vida e vou executar e você vê aí como é que foi esse crescimento da expectativa de vida nos Estados Unidos durante esse range. Lembrando que são dados fictícios, né? Então eu posso colocar aqui um marker também como sendo um O, por exemplo, também, tá? Para a gente ficar aí padronizado. Então observa que a gente tem os dois dados. Bom, falta a gente colocar aqui as informações dos eixos, né? E se eu quisesse colocar essas informações dos eixos, como é que seria? Então, quando você está manipulando com Axis, observa que diferentemente do que a gente tinha visto aí no vídeo anterior dessa série, o que acontece lá no PLT é que a gente faz uma manipulação direto naquele Axis que a gente construiu, né? Quando a gente estava trabalhando com subplot, era basicamente um plot em uma região específica que a gente estava criando. Aqui é um pouco diferente, eu estou trabalhando com a figura e com os axes separadamente. Então aqui eu tenho uma variável que é específica para o axis, tá? Um objeto axis. Então aqui as coisas são ligeiramente diferentes. Como assim? Então, a primeira coisa que muda é quando você quer colocar um label aqui nesses eixos, né? Lá a gente fazia plt.xlabel, lembra? Então, ó, plt.xlabel era assim que a gente fazia. Aqui, se eu estou trabalhando com um axis, com esse objeto axis, então eu tenho que fazer axis na posição 0, porque eu estou configurando esse axis aqui primeiro. Não coloco só .xlabel, eu coloco .setXlabel. Se você for dar uma olhada na documentação, você vai ver que é dessa forma que funciona, tá? E aí, olha só, nesse eixo aqui, no eixo X, eu tenho o ano. Então, eu vou executar, você vai ver que ficou aqui, ó, a informação do ano, beleza? Com relação às configurações de estilização, é tudo da mesma forma. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre personalização de gráficos do Matplotlib. Você pode utilizar os mesmos parâmetros aqui que você utiliza no plt.xlabel, beleza? Então, ó, além disso, se eu quiser configurar então o eixo Y, né? Então, mesma coisa, set underline Y label. Então, aqui você coloca expectativa de vida. Executando, você vai ver que a gente vai obter esse resultado. Então, é só você copiar isso aqui, tá? Para ser mais rápido aqui, para a gente ganhar tempo, né? Eu vou colar aqui embaixo e só vou mudar aqui, ó, a numeração, né? Porque a gente não está mais manipulando esse, sim, o axis na posição 1, que é esse segundo axis. E aí a gente vai ter as mesmas variáveis, ano e expectativa de vida. Beleza? Então observa que a gente já tem um resultado aqui bem interessante. Só que falta a gente dizer que um é para o Brasil, o outro é para os Estados Unidos, concorda? Então o que eu vou fazer é adicionar aqui um axis na posição 0, .setTitle. Então veja que a gente tem sempre esse set quando a gente está trabalhando com o axis especificamente. Aqui eu vou colocar dados do Brasil. E a mesma coisa eu vou copiar e jogar aqui embaixo, tá vendo? Só que agora para configurar o axis na posição 1, que são os dados dos Estados Unidos, beleza? Executando, você vai ver que a gente obtém exatamente o resultado desejado, tranquilo?
Então, pessoal, basicamente a forma da gente trabalhar com Axis é assim, certo? Só que aí entra um detalhe interessante que eu queria destacar aqui para você. Imagina que a gente quisesse fazer a mesma coisa, só que agora com 4 gráficos. Então a gente vai ter basicamente o mesmo cenário que a gente teve no finalzinho do nosso vídeo anterior, que seria esse aqui. Quando a gente estava trabalhando lá como subplot, a gente fazia dessa forma, eu te mostrei, tá? Dá uma conferida nesse vídeo se você não viu ele ainda. Mas e aqui, ó, quando eu coloco aqui que eu tenho 2 linhas e 2 colunas, você pode pensar, poxa, se a gente tem 2 linhas e 2 colunas, a gente vai ter 4 axes. Faz sentido, né? Demais. Então, um problema que a gente pode ter quando a gente pensa dessa forma é que talvez a gente pense que agora a gente vai ter axes na posição 2 e a gente vai ter um axis na posição 3. O que não é verdade, tá? Não vai ser dessa forma. Então, o que é que eu quero te dizer quando eu comento isso? O que acontece é o seguinte, deixa eu até colocar aqui embaixo. Quando a gente cria 2 linhas e 2 colunas, eu não vou ter mais uma lista unidimensional com 4 axes, beleza? Não vai ser dessa forma. O que eu vou ter é uma lista bidimensional. Então, ó, eu vou ter 2 axes em cima e 2 axes embaixo. Então eu vou ter 2 linhas e 2 colunas de fato. Ele cria meio que uma matriz, beleza? O que faz todo sentido. Então só toma cuidado com isso, beleza? Então olha só, se eu criar 2 linhas e 2 colunas, esse primeiro eixo que eu estou aqui manipulando, ele na verdade é o 0, 0, tá? Esse outro aqui também vai ser o 0, 0. Então ó, aqui eu não posso só colocar 0, eu tenho que colocar 0, 0. Já nesse aqui, ele vai ser a linha 0, coluna 1. Concorda? Que é o da direita. De baixo vai ser linha 1, coluna 0. E esse último aqui seria a linha 1, coluna 1. Beleza? Então é basicamente dessa forma que a gente vai ter que abstrair aqui. Eu só vou copiar então, ó. Vou jogar aqui e vou executar. E você vê que, poxa, vai funcionar perfeitamente. Eu posso até aumentar aqui a figura, né? Eu vou colocar, sei lá, 9, 14 por 9. E aí você vê que já fica mais interessante. Então, observa bem. O que é que muda então? Quando você coloca 2 linhas e 2 colunas, ou seja, deixou de ser em um dos dois, então vai deixar de ser também uma lista comum, tá? Unidimensional. Você vai ter uma lista bidimensional. Então você vai ter que trabalhar com linha e a coluna do axis que você está querendo manipular. O que faz total sentido, inclusive eu acho esse método alternativo aqui super interessante, gosto bastante de utilizar ele também e te recomendo aí nas tuas aplicações, beleza? Então pessoal, o conteúdo do vídeo basicamente era esse, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor não deixa de colocar o teu like aqui embaixo e também se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, também tem um grupo do Telegram para você acompanhar, para você discutir, colocar suas dúvidas, tá tudo aqui na descrição do vídeo os links, beleza? Então te aguardo no nosso próximo vídeo, um grande abraço e até lá!